Vamos lá, rapaziada, para mais alguns casos grandes. Vamos lá. Chevrolet Corsa não aciona a ventoinha do radiador. É bem comprido, hein? Vamos lá. Um reparador cadastrado relatou-se que em sua oficina encontrava-se um veículo modelo Corsa, ano 97, MPFI, 4 bicos, ar-condicionado e direção hidráulica, ó, completinho. O veículo foi levado à oficina após sofrer um superaquecimento do motor. Diagnóstico. Ao iniciar o diagnóstico, o reparador notou que ao chegar em 98 graus, o motor aciona apenas a ventoinha do ar-condicionado, não acionando a ventoinha do radiador. Continuando os testes, relatou que ao desconectar o plug do sensor de temperatura, a ventoinha do ar-condicionado acionava o segundo estágio e a ventoinha do radiador permanecia desligada. Em seguida, ao realizar novamente o teste, inverteu dois relés para o teste e ao desligar o plug do sensor de temperatura, o sistema acionou ambas as ventoinhas no segundo estágio. Um companheiro profissional, ao ler o relato do reparador, respondeu que, se ao desligar o plug do sensor de temperatura, ambas as ventoinhas são acionadas, então poderia ser descartada a possibilidade de problema na parte elétrica. E finalizou questionando se já havia sido verificada a válvula termostática e a bomba d'água. O reparador respondeu que ainda não havia conferido essa parte do sistema de aquecimento, mas que após o teste com a troca dos relés iria comprar o relé para trocar, fazer uma limpeza no sistema de aquecimento, então iria conferir a válvula termostática e complementou que após terminar, voltaria para dar um retorno. Outro colega questionou se o veículo estava aquecendo normalmente e se ao desligar o ar-condicionado a ventoinha era acionada diretamente no segundo estágio ou se era gradual. Um terceiro colega relatou estar confuso com o relato do reparador e questionou se o veículo possuía duas ventoinhas ou se possuía apenas uma ventoinha de dois estágios. Novamente o reparador tornou a responder seus companheiros, reiterou algumas informações anteriores, relatando que o veículo havia superaquecido até ferver, ligava somente a ventoinha do ar-condicionado, continuou informando que após os testes de inversão dos relés, ambas as ventoinhas ligaram normalmente. Finalizou relatando que trocou o relé com problema, retirou o suporte da válvula termostática e a bomba d'água, mas estavam com funcionamento perfeito. Após realizar a montagem do sistema e trocar a água do sistema, ligou o motor e ao atingir 95 graus, o veículo acionou ambas as ventoinhas. Neste momento, o reparador questionou seus colegas se isso estava correto e pediu ajuda dos mesmos. Mais um companheiro respondeu, afirmando que o modelo possui plug eletrônico, que sempre ao ser desligado aciona ambas as ventoinhas, como um procedimento de segurança, a fim de evitar superaquecimento, e completou que já havia pego um outro carro da mesma marca que a ventoinha acionava mesmo quando o motor estava frio e o responsável era o ar-condicionado com pouca carga de gás, sendo essa estratégia de segurança uma forma inventada pelos fabricantes para chamar a atenção do proprietário e recomendou que o reparador verificasse o sistema do ar-condicionado. No dia seguinte, o reparador retornou ao tópico para dar um desfecho ao seu tópico e uma resposta aos seus colegas de fórum, que tanto lhe ajudaram. Ele comentou que o primeiro defeito era o relé de primeira velocidade, que estava com defeito, e depois da troca do componente, o veículo estava entrando em procedimento de segurança. Mas após a manutenção do gás do ar-condicionado, em uma oficina especializada, o veículo voltou a funcionar normalmente, acionando apenas a ventoinha do radiador e ao ligar o ar-condicionado, ambas acionaram, mas agora no primeiro estágio. Ômega com freio travado. O veículo da Chevrolet 96, motor 4.1, chegou à oficina apresentando problema de travamento das rodas. Ao ler o relato do colega, recomendou que fosse verificado o pino de ataque do hidrovácuo, que se localiza atrás do cilindro mestre. O colega complementou que nesse pino existe uma porca que deve ser regulada com uma chave canhão e que deveria ser regulado para dentro para aliviar o sistema de freio, mas que se o hidrovácuo for do tipo regulagem fixa, deveria ser enviado para a oficina, pois montaram com um reparo de má qualidade e estaria trabalhando enforcado. Outro companheiro de profissão descreveu que já havia pego um veículo do mesmo modelo, que apresentava o mesmo problema, e este era a regulagem do pino do cilindro mestre, que já havia sido feita muito atacada.
havia sido feita muito atacada, fazendo com que o sistema de freio trabalhasse enforcado, ou seja, como se o pedal de freio estivesse sempre pré-acionado, e recomendou verificar se existia folga nesse pino com o pedal desacionado. O reparador, após ler as dicas, informou que, quando frio, o sistema apresenta folga, mas após andar cerca de 25 minutos o sistema aquecer, a folga desaparecia. Por unanimidade, vários outros reparadores, ao ler o relato e as dicas de seus colegas, concordaram que o sistema estava trabalhando pré-acionado. E ao esquentar, travava tudo, pois não havia folga entre Drovac e o seu mestre. Solução. O reparador retornou para dar um desfecho ao seu tópico e relatou aos seus companheiros que revisou todo o sistema de freio e todos os componentes estavam em perfeito funcionamento. Ele também comentou que, após ler as primeiras dicas de seus companheiros, entrou embaixo do painel do veículo e, ao verificar a haste, constatou que a contraporca do eixo estava longe do batente e disse acreditar que o proprietário, ao trocar o hidrovácuo, esqueceu de realizar o aperto correto nessa porca. Dessa forma, toda vez que o veículo estava frenado, a haste girava um pouco, enforcando cada vez mais o freio até que travasse definitivamente. Após realizar a regulagem da haste e o aperto da contraporca, realizou o teste de rodagem com o veículo e as rodas se mantiveram livres. Outro caso gigante. Puta, o pessoal gosta de digitar, hein? Pelo amor de Deus, bicho. Puta merda, vamos lá. Siena Fire 2003 com tempo de injeção alto. Eu vou ver se eu começo a cortar um pouco esses casos aqui, mas vamos lá. O reparador relatou que o carro veio desmontado de outra oficina, onde foi realizada a troca de correia dentada e então não funcionou mais. Disse ainda que, ao receber o veículo, conferiu o ponto do motor, verificou o sensor de temperatura, as velas e a bomba de combustível, que estavam novos. Conectou o scanner no sistema do veículo e ainda conferiu se não havia entradas falsas de ar no coletor, mas não encontrou nada. Sem saber como proceder, decidiu pedir ajuda, onde explicou o caso e todos os procedimentos por ele adotados até então. Um companheiro de profissão, ao ler o relato do reparador, recomendou que fosse verificada a correta aplicação dos componentes para o motor em questão, pois provável ser um defeito colocado proveniente de outra oficina. Alguns dias depois, o reparador retornou dizendo que havia trocado o corpo de borboleta e, através do scanner, notou uma diferença no tempo de injeção. Disse também que conseguiu outro arquivo de informações do módulo, mas ao fazer um telecarregamento não obteve melhora. Questionou seus colegas se não poderia ser defeito no pedal do acelerador, mesmo que sem apresentar falhas no scanner, pois já havia feito um novo ajuste do ponto de sincronismo. E ainda empenhado no problema do veículo, o reparador reportou que, ao medir a taxa de compressão do motor, conferiu o valor de 13,13 por 1. Comentou desconfiar se essa causa do problema, pois, ao olhar pelo furo da vela, notou que o pistão possuía centro mais elevado, mas estranhou, pois não havia feito serviço na parte de baixo do motor. Solução. Após se deparar com uma alta taxa de compressão do motor, o reparador decidiu remover o cabeçote, constatando que o motor havia sido montado com pistões do tipo flex, sendo esse o motor a gasolina. Ao informar o proprietário do veículo que não autorizou a troca dos pistões, o reparador se viu obrigado a montar o motor com 2 juntas no cabeçote. Após montar os componentes, mediu a taxa de compressão, que estava em 11 por 1, mas quando estava para colocar o sensor de rotação, notou que ele estava com a guia de posição quebrada, permitindo que ele entrasse em qualquer posição. Constatado isso, verificou o componente e montou na posição correta. Ao finalizar o serviço, voltou para dar uma posição aos seus companheiros e informou que o veículo voltou a funcionar normalmente, e de fato era um defeito colocado. Olha, nunca tinha visto montar com 2 juntas. Eu já vi fazer junta mais alta. Com 2 juntas não, ele aqui colocou. Montar com 2 juntas. Se tem gente aí, ai, Deus me livre, que não sei o que, resolveu o problema do cliente. O cliente não foi atrás de garantia, que não está falando que ele foi atrás de 2. Eu mandaria fazer uma junta mais alta, uma só. Mas ele colocou 2,
Talvez ele passou um verniz marítimo entre as juntas, ou em cima da junta, ou embaixo da junta, eu não sei como é que ele fez. Montou, resolveu, enfim. Último, Pace Fox 2008 com marcha lenta irregular. O reparador relatou que conferiu também... Não, peraí. Chegou à oficina apresentando marcha lenta irregular. Iniciando o diagnóstico, o reparador conferiu ponto, os bicos, sensor MAP, sensor temperatura, mas nenhum apresentava defeito. O reparador relatou que conferiu também a bomba de combustível, a bobina, as velas e os cabos de vela, módulo e o TBI. Após verificar todos os componentes citados, constatou que a sonda, quando em marcha lenta, apresentava valores abaixo dos especificados, mas ao acelerar o motor, a sonda trabalhava perfeitamente. Ao ler seu relato, um primeiro companheiro de profissão recomendou que ele fizesse o seguinte procedimento. Com o carro em marcha lenta, injete lentamente descarbonizante direto no TBI e que acompanhasse a reação do motor. Se ele alterasse a marcha lenta, significaria que o veículo apresentava uma falsa entrada de ar, uma falta de combustível devido à baixa pressão da bomba e ou algum bico injetor entupido. Um segundo reparador pediu mais detalhes sobre o defeito. Também questionou qual era a tensão da sonda, como estava a regulagem do motor e se havia sido verificada a vedação dos cilindros e feitos testes de pressão e vazão de combustível. O reparador respondeu aos seus colegas informando que já havia sido realizado teste de pressão e vazão da bomba e dos bicos injetores. Complementou ainda que colocou outro veículo do mesmo modelo lado a lado para realizar testes comparativos, mas não encontrou nenhuma falha e que a única falha acusada no scanner é referente à sonda lambda. Outros dois reparadores apontaram sincronismo, entradas falsas de ar e bicos injetores, além de questionar se foi feito o ajuste básico no corpo de borboleta e também se havia sido comparado entre os dois veículos os valores de pressão do coletor de admissão e com a troca cruzada do sensor MAP. O reparador tornou a responder seus colegas dizendo que já havia feito as comparações e trocas cruzadas que recomendaram e que também já havia sido feito ajuste no corpo de borboleta. Complementou relatando que tudo o que os reparadores haviam recomendado ele já havia realizado e que tinha certeza de ser um defeito colocado, pois o carro já havia chegado de outra oficina. Um terceiro reparador ainda retornou a resposta de seu colega e recomendou verificar o líquido de arrefecimento se é novo e se não havia indícios de superaquecimento. Se não havia algum indício de pequeno calço hidráulico, pois já havia pego um caso parecido na qual a biela estava torta e só apresentava sintomas na marcha lenta. O reparador retornou, novamente informando que o AF do carro estava correto e que ao injetar descarbonizante a marcha lenta ficava correta e estável e queria verificar o ponto do calço hidráulico, pois era um veículo que já vinha de outra oficina e após a manutenção do motor ficou parado por um período de tempo. Mais um reparador solícito ajudou seu companheiro de profissão, recomendou testar o catalisador e informou que se ele estiver muito aberto, a sonda trabalha com uma leitura muito baixa, que em alguns carros chega a acender a luz acusando a sonda, mesmo com todo o sistema em perfeito estado de funcionamento. Solução. O reparador respondeu agradecendo a informação e informou que realizou vários ajustes no veículo e havia tido uma melhora significativa, mas ainda não estava em perfeito funcionamento. Alguns dias depois, o reparador retornou para dar uma resposta para seus companheiros. Pediu desculpas pela demora no retorno, mas era devido ao cliente estar com o veículo e complementou informando que o problema, de fato, era uma entrada falsa de ar no coletor. Após realizar a troca do coletor, o carro voltou a funcionar normalmente, sendo então liberado para o cliente. É isso, até a próxima.